Gente, agora, produto de raízes de índices diferentes, que a gente tinha visto quando é o mesmo índice, a gente conserva. Observe que aqui eu tenho uma raiz quadrada, que o índice é 2, né? O índice 2 ele fica imaginário, você não tem que colocar não, mas vou colocar aqui pra gente fazer a continha. E uma raiz cúbica. Esses valores aqui de dentro, ó, que são os radicandos, não me interessa se eles são iguais ou diferentes, nem para multiplicar com o mesmo índice, nem com índice diferente. O que me interessa é aqui, ó, os meus índices. Quando eles são diferentes, você vai tirar o MMC de 2 e de 3 e achar um valor comum para as duas. Só que um jeito bem prático da gente pensar é só você olhar qual o número que o 2 e o 3 conseguem se transformar ao mesmo tempo em 6. Então, eu vou multiplicar esse daqui por 3 e vou multiplicar esse daqui por 2. Não é uma regra que é sempre os valores trocados, não, tá, gente? É só porque, nesse caso aqui, a gente pensou que eles vão conseguir se transformar em 6, então, automaticamente multipliquei um por 3 e um por 2. Fazendo isso, eu vou ter uma raiz sexta de 3. Só que falta uma coisa. O seu expoente aqui de dentro, ó, que no caso aqui é 1, e aqui também é 1, você poderia ter transformado em 2 ao quadrado, tá? Caso você achasse melhor. Esse expoente vai seguir a mesma linha de raciocínio. Então, se aqui foi multiplicado por 3, ele também é multiplicado por 3. Se aqui foi multiplicado por 2, ele também é multiplicado por 2. Então, vai ficar a raiz sexta de 3 ao cubo vezes a raiz sexta de 4 ao quadrado. Feito isso daqui, ó, ficaram com o mesmo índice. Então, agora a gente conserva o índice e multiplica aqui dentro que a gente tem 3 ao cubo vezes 4 ao quadrado. Caso elas tivessem a mesma base, você podia aplicar a propriedade de potência. Como aqui os exemplos que eu fiz não têm a mesma base, então eu vou resolver uma e resolver a outra. Então, esse aqui vai ficar raiz sexta de 3 ao cubo 27 vezes 4 ao quadrado vai dar 16. Aí vamos ver aqui, 27 vezes 16, 6 vezes 7, 42, 6 vezes 2, 12, com 4, 16, 1 vezes 7, 7, 2. 2, 6 mais 7, 13, e aqui 4, 432. Então, vai ficar raiz sexta de 432. O que você pode tentar fazer é pegar esse valor aqui e fatorar ele para ver se você consegue agrupar 6 unidades, né? Para poder tirar algum elemento ali da raiz. Eu não vou fazer aqui, ó, pra gente não ficar perdendo tempo, já vou vir pra cá. 3 e 5. Esse 3 eu consigo multiplicar ele por 5 e aqui por 3, né? Porque eles conseguem se transformar em 15. Então, ficaria raiz 15 de 5 elevado, aí eu tenho que fazer aqui, ó, 1 vezes 5. Então, elevado à quinta. E aqui, raiz 15 de 10, se aqui foi multiplicado por 3, então 1 vezes 3 elevado ao cubo. Raiz 15 de 5 à quinta vezes 10 ao cubo. Esse aqui, a gente vai ficar muito grande, então eu vou deixar dessa forma aqui, tá? Normalmente, às vezes, eles vêm em números menores para você multiplicar e ficar mais fácil, ou então vem com a mesma base aqui para você poder aplicar a propriedade. Os exemplos que eu peguei que eu não coloquei a mesma base. Seguinte, aqui agora. Essas propriedades que eu vou falar aqui embaixo, ó, são para poder facilitar a sua vida na hora de fazer um cálculo, para diminuir sua conta, ou deixar a raiz de uma forma mais simples de trabalhar. Igual quando a gente tem fração e simplifica, mesma coisa. Se eu tenho índice e expoente que eu consiga simplificar, eu posso simplificar, desde que aqui, ó, de fora, que é o índice, não vire 1, porque não existe raiz 1. A menor raiz que existe é a quadrada. Então, aqui de fora, o menor valor que tem que ficar é 2, tá? Não pode ficar 1 ali, não. Então, 10 e 5 eu consigo dividir tudo por 5. Índice e expoente. Então, vai ficar raiz quadrada de 2 elevado a 1. Não precisa de colocar nem o ao quadrado, nem o 2, né, que é o índice da raiz, e nem o 1. Isso aqui é raiz de 2. 12 e 3, dá para dividir tudo por 3, ó. Aí, 12 dividido por 3, raiz quarta de 7 elevado a 1, que não precisa de 7. Agora, aqui,
Esses exemplos, os índices eram maiores do que os expoentes, tá vendo? Aqui agora a gente tem um índice menor do que o expoente. Não dá para simplificar, mas você pode pensar de uma forma que é o seguinte, ó. Dentro de 10 oitavos, eu tenho um 10 ao cubo, tenho outro, que já vai dar 6, né? E tenho outro, só que aí aqui vai ficar ao quadrado, que aí fica 3 mais 3, 6, mais 2, 8. Feito isso daqui, a gente consegue eliminar esses dois 10 aqui, ó. Fica 10 vezes 10, 100, raiz de cúbica de 10 ao quadrado. Então, também é uma forma de simplificar aqui, ó. Quando o de fora for menor do que o de dentro. Você consegue perguntar quantos índices desse tamanho eu tenho aqui. Aí você vai eliminando. Outra parte importante é raiz quadrada de 2 elevado ao cubo. Esse expoente da conta, ele pode virar um expoente do radicando. Então, fica raiz quadrada de 2 ao cubo, que é igual a raiz quadrada de 8, que você pode colocar 2 ao quadrado vezes 2, que vai dar 2, raiz de 2. Resumindo isso em fórmula, a gente tem que raiz de n de a elevado a m é a mesma coisa que raiz n de a elevado a n, tá vendo? Ele deixa de ser da conta e ele vira do radicando, ó, mesma coisa. E aqui, raiz de raiz. O que é essa raiz de raiz? Uma raiz dentro da outra. Uma forma fácil de fazer isso daqui é você multiplicar os índices, só que você tem que tomar cuidado, caso tenha um número aqui, ó, entre uma raiz e outra, essa regra não serve. Aí você vai resolvendo de dentro para fora. A raiz pequenininha aqui dentro, depois a grande, por aí vai, tá? Nesse caso, como eu não tenho nenhum número entre as raízes, eu vou multiplicar. Se aqui é 2 e aqui é 2, então isso aqui é a mesma coisa que raiz quarta de 3. Aqui, 2, 3 e 2. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, raiz 12 de 5. Lembrando, gente, que quanto maior for o índice, mais sem chances de conseguir eliminar algum termo daqui de dentro através de fatoração, né? Porque você teria que agrupar o mesmo valor 12 vezes. Então, esse número aqui de dentro, ó, teria que ser muito grande.